estava pensando no que compartilhar com vocês hoje. Aquela minha luta que eu sempre tenho. E como a gente tem estado bem cheio do Evangelho de João aí, lendo, estudando, compartilhando, queria falar um pouco de João, do Evangelho de João. O Evangelho de João é desafiador. A gente começa a pensar, não é? Pensar em Jesus a partir do Evangelho de João. Começamos a pensar em Jesus, mas a partir do texto de João, é algo que assusta um pouco. Eu coloquei aqui, o apóstolo João apresenta Jesus como o Deus que se fez homem e permitiu ser visto, ser tocado, ser ferido. Interessante, não é? João apresenta Jesus como esse Deus que se fez homem e ele permitiu ser visto, ele permitiu ser tocado, ele permitiu ser ferido. Teve mais. Um Deus bem diferente daquele que as pessoas esperavam. Um Deus que os escandalizou, que os constrangeu, porque os valores que ele demonstrou, a sua moral e suas atitudes foram o oposto de tudo aquilo que eles ensinavam e criam sobre o mesmo Deus. Interessante, não é? É o Deus desconhecido. É o Deus desconhecido. Parece assim que o Deus que os religiosos de Israel adoravam, quando comparado com Jesus, o Messias, não era o mesmo. Como é que eu vou dizer? Eu coloquei aqui. Aquilo que o Messias dizia era diferente daquilo que eles interpretavam sobre Deus. O Messias vem e ele fala do que o Pai lhe disse. E ele fala ao povo. E o povo não compreende. Se fosse povo brasileiro, seria algo óbvio. Mas essa declaração, ela tem um peso grande, porque nós estamos falando daquele povo que era o povo que se dizia o povo que adorava a Deus. Correto? João começa falando assim, lá em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Ele inicia o relato de João nos seguintes termos. Ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uau! Ele relaciona a pessoa de Jesus com o Logos, com o Verbo, e relaciona o Verbo com Deus. E fecha mostrando que o Verbo e Deus era a mesma pessoa. Versículo 2. Diz que esse Verbo
Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois dessa declaração de João, tudo que vem escrito passa a ter uma conotação eterna, passa a ter um peso eterno. Tudo que vem escrito depois disso é influenciado por essa declaração do início. Vai lá no capítulo 1 ainda, vai no versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Isso é um absurdo jamais imaginado até esse ponto. João disse que Deus se fez um de nós e que eles viram Deus. Interessante, não é? O que vier escrito depois está sendo escrito não a respeito de uma pessoa qualquer. Está se falando do próprio Deus. Pesou, não pesou? Quando você começa a olhar Jesus a partir do Evangelho de João, o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus, a história que ele vai narrando ganha um peso, um peso tão grande, porque não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. Era um homem que levava sobre ele a figura do próprio Deus. Um Deus que se fez homem. Nenhum escritor da história, nenhum romancista, ninguém conseguiria conceber uma história linda como essa. De um Deus que se fez um de nós. Porque, na verdade, as histórias, elas vão no sentido oposto. De um homem que se faz Deus. Porque essa é a tendência e a cobiça e a concupiscência do ser humano influenciado pela perversidade de Satanás. Ser como Deus. E Jesus é o Deus que se fez um de nós. Ele faz um trajeto contrário das nossas ambições. Bonito isso, né? Ele faz o percurso contrário das nossas ambições. Nós queremos ir crescendo, sendo admirados, nosso nome sendo elevado, grandioso, que todos nos vejam, que sejamos poderosos, que façamos grandes obras, coisas grandiosas, e que todo mundo saiba e lembre que um dia nós existimos. O Evangelho de João mostra esse Jesus que era tudo isso. E veio perdendo, se fez um de nós, e estando entre nós, nos serviu. Serviu a cada um de nós. É um absurdo, não é? É um absurdo, é um escândalo. Isso é um escândalo. E esse verbo se revela ao mundo. Ele se mostra ao mundo. Cheio de glória, cheio de poder. E os sinais, não é? O Evangelho de João fala muito de sinais.
Sinal. Para que serve o sinal? Para informar alguma coisa. Não é? Quem é motorista anda na rua atento aos sinais. O sinal vai te guiar, vai te alertar de algo, vai indicar alguma coisa. Vai apontar para alguma coisa ou vai te lembrar de alguma coisa. É mais ou menos isso que o Evangelho de João vai dizendo sobre os sinais. Ele chama os milagres que Jesus faz de sinais. Interessante. Ele chama as atitudes de Jesus no cumprimento das profecias como sinais. O tempo todo ele vai falar de sinais. Sinais. Sinal de quê? Está apontando que o reino chegou. Apontando que o Messias, que inauguraria o reino de Deus entre nós, chegou. Os milagres estavam apontando isso. O reino chegou. O rei está entre nós. Emanuel, Deus conosco. Deus tocou os pés desse mundo. É interessante que ele mostra a autoridade, né, de Jesus. Ele tem autoridade sobre os elementos que formaram o universo. Consegue entender isso? Os elementos formadores do universo, moléculas, tudo mais. Isso é bonito, né? Porque ele pega a água e transforma em vinho. Ele pega a água e transforma em vinho. Que era aquela bebida desejada. Ele fala, isso aí é o que vocês desejam, meu amigo. Isso que alegra, a bebida que alegra vocês. Eu sou aquele que posso dar uma alegria muito maior para vocês. Lembra do vinho novo, né? O vinho novo chegou. E o último vinho é melhor do que o primeiro. Lembra disso? O pessoal sempre serve o bom vinho primeiro, depois que a língua está grossa. Não diz assim, mas a gente imagina. Você serve o vinho ruim depois, né? De qualidade inferior. Mas esse que veio depois está com qualidade melhor. É o vinho novo que o Senhor dá. É melhor. Isso é um sinal do reino. É um sinal do reino. Por quê? O vinho novo não pode ser contido em odres velhos. Pegou? O vinho novo não pode ser contido em odres velhos. O reino de Deus chegou. E esse reino você não consegue segurar, você não consegue conter, você não consegue reter, você não consegue absorver as coisas desse reino da forma antiga, da sua antiga maneira de viver. Não dá. O vinho novo vai romper o odre velho. Lembra também de remendo novo em pano velho. Lembra disso? Remendo novo em pano. Não dá. Vai rasgar. O reino chegou. Ele tem autoridade sobre esses elementos formadores da natureza. O oficial do rei chega para ele e fala, meu filho está doente. Tem como você ir lá em casa curar o meu filho? Aí ele fala, vocês querem um sinal, né? Vocês estão loucos atrás de sinal. Ele fala, pode ir, seu filho está curado. E é bonito esse texto, quando Jesus fala isso. Vamos lá. Pensa comigo. Jesus sabia onde aquele menino estava? Onde era a casa daquele homem? Jesus foi até lá, colocou a mão nele. Até no dia da palestra eu brinquei, né? Jesus tem poder Wi-Fi, wireless. Não precisa estar perto. Não precisa ver.
Ele não precisa saber onde está. O poder dele alcança aonde você estiver. O poder dele te alcança. Você não precisa vir até aqui, vem até aqui, porque quando eu colocar a mão em você, a coisa vai acontecer. Não é mais que isso. Ali estava ele. O poder dele não estava limitado a um espaço geográfico nem ao tempo. O poder que emanava do reino que chegou, daquele rei que inaugura o reino, esse poder é ilimitado e não pode ser contido. Não está num espaço geográfico. A bênção não está aqui. A bênção vai aonde está o necessitado, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Esse poder, aquele poder que multiplica pão, o reino chega e ele multiplica o pão. Que sinal é esse? Eu sou o pão da vida. O pão da vida chegou. Ele multiplica pão, ele anda sobre as águas. É lindo isso. Ele cura um paralítico que ele estava há 38 anos paralisado. 38 anos. Jesus vai lá e você quer ser curado? Poxa, não tem ninguém que me coloque lá dentro do tanque. Ser curado. Pega tua cama aí, leva, vai para casa. E o pé dele se firma, ele pega o leito dele, sai, e era um sábado. 38 anos. Isso aí. Mas ele também, lá em João, diz que ele restaura a vista a um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. O rapaz nasceu cego. Ele restaura a vista. Rapaz, o olho humano é uma coisa assim tremenda. Como é que esse negócio funciona? Como é que a luz bate, vira impulso elétrico, né? Aquela coisa que vem ao cérebro pelos neurônios e forma a imagem aqui e volta. Como que isso funciona? Até hoje a ciência fica maravilhada. Aquele jovem não enxergava, e Jesus vai lá e passa um negócio, vai lá. Viu? Como que restaurou tudo isso? Mais que isso, o verbo se revela ao mundo ao ponto de um homem morto, no 4º dia de morto, Jesus chega e fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Já estava morto, já estava se decompondo os tecidos. Ele fala: vem. O morto vem. Ele tem poder até sobre a vida. Ele tem poder sobre a vida. Vida, volta ali de novo. Isso é lindo, não é? É desse Jesus que João está falando. A vida volta. Aquele corpo. E Lázaro volta a viver. Vem, Lázaro. E todo mundo vê aquilo. E o verbo também se revela para a religião da sua época. Para os judeus isso era uma coisa assim estranha. Porque Jesus fala que Abraão e Moisés haviam falado dele. Mas peraí, rapaz, você não tem nem 50 anos. Como que Abraão e Moisés falaram de você? Falavam de mim. E o que as Escrituras falam é sobre mim.
Não, como é que é isso que a Escritura fala sobre você? É sobre mim. E ele interpreta as Escrituras de uma maneira diferente. Ele diz que essa maneira diferente é a verdade. Porque, no fundo, irmãos, ele não estava interpretando as Escrituras, interpretando a palavra. Ele era a palavra, o verbo, o logos se fez carne. Isso aí sou eu. É bonito isso, né? Isso que está falando aí, que você está lendo, sou eu. Eu. Isso foi um escândalo para todos. Ele fala, você vai conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, você vai ser livre. Conhecereis a verdade, João 3,32. Conhecereis, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os religiosos, o povo ali, falam, mas como libertar? Nós nunca fomos escravos. Nós somos descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos. E Jesus diz, quem comete pecado é escravo do pecado. Eles se valiam por ser descendência de Abraão. Nós somos o povo de Deus. A gente faz aquele sacrifício, os rituais todos, e a gente está livre. Não. Quem comete pecado é escravo do pecado. É uma coisa que está agarrada em você, que sangue de animal algum, sacrifício algum é capaz de apagar isso que está em você. Por isso te puxa de novo e te leva de novo a pecar, a cometer aquela infração contra a lei de Deus. É algo que está agarrado, impregnado em nós, que nos leva e você tenta não fazer, você não quer fazer, mas isso parece ser mais forte do que você e te leva de novo ao erro que você não quer cometer. E você diz que é livre. Essa verdade te liberta. E eles falam, não. Que isso? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer as mesmas obras que Abraão. Bonito quando fala isso, né? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Não! Nós temos a Deus como Pai, eles falam. Aí Jesus pegou pesado com os religiosos. Deus é nosso Pai, eles falaram. Deus é nosso Pai. E quantos falam isso hoje, né? Deus é meu Pai. E ele fala assim, se vocês tivessem a Deus como Pai, vocês iam praticar as coisas de Deus. Vocês iam agir, iam fazer as obras de Deus. Mas vocês procuram me matar. Pegou? Jesus fala, vocês querem me matar. Como vocês fazem as obras de Deus? Tem como Abraão, são descendentes de Abraão. Vocês querem me matar. Jesus fala, o diabo, ele é homicida. O diabo é aquele que mata. E se vocês querem me matar, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos daquele que mata. Gente, consegue imaginar a dor na ferida dos judeus quando Jesus fala isso? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês iam me ouvir. Mas como vocês querem me matar, vocês estão fazendo igual o pai de vocês, que é o diabo. Jesus parece que se choca com os religiosos. Eu escrevi aqui, as atitudes do Messias traziam luz sobre as trevas do ensino dos líderes religiosos. O que Jesus fazia, o que ele falava,
trazia luz. E as trevas que os líderes ensinavam brilhava ali e via que ali não tinha nada. Isso confrontou os líderes religiosos. Os pôs numa situação constrangedora. E os líderes religiosos queriam matá-lo. Esse verbo. E depois, o verbo se revela aos discípulos. Depois de se revelar ao mundo, depois de se revelar aos religiosos, esse verbo se revela aos seus seguidores. Aqueles que haviam recebido a Ele como Senhor, recebido a Ele como Mestre. Eu quero só refletir um pouquinho aqui antes de acabar. Vá lá em João, capítulo 13. João, capítulo 13. O primeiro versículo diz que, ali um pouquinho antes da Páscoa, Jesus começa a ter um jantar com os seus discípulos, participar da ceia juntos. No versículo 4 do capítulo 13 de João, versículo 4, diz: levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Num jantar, quando os convidados chegavam, tinha uma pessoa, era um escravo, era aquele escravo da casa, o doulos, era aquele escravo da casa, escravo mais chegado, doulos. Esse escravo lavava o pé dos convidados. E isso era uma atitude de honra para aqueles que estavam chegando para o jantar. O escravo lavava o pé deles. Ok? Tem contexto. Diz que ele levantou-se da ceia, tirou um manto, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Se faz certo. Isso é uma coisa que assusta a gente, assombra a gente. Porque, como eu falei, depois do capítulo 1, versículo 1 e 2 ali, a gente sabe que está falando de Deus, correto? A gente está falando de Deus. Como é que você enxerga esse Deus do capítulo 1, versículo 1 e 2, com esse aqui do capítulo 13? Que Deus é esse? Que toma uma toalha, tira o seu manto, se despe e começa a lavar os pés dos discípulos. Que Deus é esse? O que Deus está fazendo? Não dá para você entender isso com odre velho. Não dá para você aceitar e compreender isso com pano velho. Porque o remendo é novo. Porque o vinho é novo. O reino de Deus chegou e o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso. O reino chegou e os valores do reino não são valores humanos. Se você não sabia como Deus era, Jesus vem e diz: assim eu sou. Deus é assim. Isso, até para nós, nos nossos dias, isso nos constrange, nos envergonha.
Pedro disse, não, o senhor não vai lavar meu... Porque Pedro bem sabia quem estava ali, ajoelhado, lavando os seus pés. Não, meu pé não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé. Não, senhor. Lá no versículo 13, no capítulo 13. Vai lá no versículo 12. Solta para o versículo 12 do capítulo 13. Jesus explica o que ele está fazendo. Diz assim, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. No original é interessante aqui, ele usa duas palavras para mestre e senhor. Mestre é didáskalos, aquele que tem o conhecimento e transmite o conhecimento para os outros, o mestre. Ele diz, eu sou o mestre, eu ensino, o ensino vem de mim, eu sou. O mestre e senhor, senhor é a palavra, aqui no original é Kyrios. Kyrios é no grego, é semelhante ao Adonai do hebraico. Lembra de Adonai? Oh, Adonai, lembra Adonai? É Senhor. Adonai é Senhor, dono, o proprietário. Adonai, o dono. Eles utilizavam Adonai porque não podia falar o nome de Deus. Não podia falar Yahvé. Então eles usavam Adonai para explicar que era aquele. E o texto aqui fala de Kyrios. Ou seja, vocês estão me chamando de mestre e de Deus. Eu sou. Eu sou mestre. Eu sou Deus. Quando Jesus fala isso, irmãos, não assombra os discípulos. Porque eles bem sabiam que Jesus era o mestre e era Deus. O que assombra é o que vem depois. Versículo 14. Ele diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu sou Senhor, eu sou mestre, e eu lavei o pé de vocês. E agora o que vocês devem fazer? Isso assombra, irmãos. Isso assusta, porque isso é um valor do reino de Deus. No natural é assim, uma mão lava a outra, não é assim que a gente fala? Eu te ajudei, você me ajuda. Eu te favoreci, você me favorece. Se eu te abençoei, você me abençoa. O reino chegou. E no reino de Deus é assim. Eu te dei. Agora você faça o mesmo por ele. Não sei se fosse saltar, falar em língua agora, jogar a cadeira pro alto. Aleluia! Ô gente, pode ir pro postal, lembra? Assim como eu fiz por você, assim como eu lavei o teu pé, você tem que lavar o pé do outro. Não pegaram? Ou pegaram e são bem tradicionais? Olha o valor do reino aqui profundo, irmãos. Eu sou Deus, eu sou o mestre. Eu me fiz servo e lavei o teu pé. Você não tem que vir lavar o meu pé. Você não tem que fazer nada por mim. Porque não há nada em você que eu não tenha dado.
Você só é quem você é porque eu te dei. Porque eu te abençoei. Porque eu te proporcionei. Então não faça a mim. Assim como eu fiz por você, faça por ele. Faça pelo outro. Quando você entende isso, você compreende. Mas, Senhor, quando você esteve preso, quando você teve fome, quando você faz a qualquer um desses pequeninos, você faz a mim. Quando você ama o outro, você ama a mim. Quando você visita o outro, você visita a mim. O reino chegou, irmãos. E o reino não é desse mundo. Não adianta querer compreender as coisas de Deus com as categorias, com os padrões desse mundo. Deus não te deu para que você desse para ele de volta. Não. Deus te deu para que você desse para o outro. Deus te ajudou para que você ajude o outro. Lembra disso? Quem é o maior? O que se assenta à mesa ou o que serve à mesa? Os discípulos, o que se assenta à mesa é o maior. Ele fala, porém eu entre vocês sou aquele que serve à mesa. Vai lá para o capítulo 15, para a gente fechar isso aqui. Vamos fechar hoje, gente. Capítulo 15. Encontrou aí? Vamos lá para o versículo 9. Ele fala, João 15, 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Compreendeu a mesma lógica do reino de Deus aqui? O mesmo valor? Jesus fala, como o meu Pai me amou, eu também amei vocês. Vocês não vão saltar no poder não, gente? Isso é poderoso, isso é palavra de Deus. Gente, vocês gostam de ouvir a cabeça de vocês assim, funcionando ainda, tá, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Entendeu? Se você permanecer no meu amor, permanecer em mim, no meu amor, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu permaneço no amor do Pai. Eu guardo os mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. Guarde os meus mandamentos e permaneça no meu amor. Continua aqui 11. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Você só vai entender as coisas do reino de Deus se você fizer isso. Versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De novo, aqui eu lavo a pés de novo. Meu mandamento é esse. Aí vem, o Pai me amou, eu amei você. Meu mandamento é esse. Que vocês amem um ao outro, do mesmo jeito que eu amei. Pegou? Ame o próximo como eu te amei. Não é amar o próximo como você se ama. Porque tem gente que se destrói, né? Não. O padrão sou eu, Jesus falando. Eu sou o padrão. Ame, não do jeito que você gosta. Ame, não do jeito que você quer. Ame, não segundo o teu padrão. O padrão sou eu. Olha como eu te amei. E amo o outro da mesma forma que você está recebendo o meu amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Versículo 13. Ninguém tem maior amor que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. Não é aquele que canta, te amo, oh, Senhor, eu te amo, te amo, Senhor, coração do teu, te amo. Faz o que eu mando? Você faz o que eu mando? Você não faz o que eu mando. Você se diz de Deus e você não faz as obras de Deus. Você não está parecido com Deus. Consegue entender isso? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamei amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Isso aqui é assustador, vindo de Deus, olhando lá o primeiro capítulo de João. A gente sempre se acha servo de, sou servo de Deus, né? Aí Deus vem e fala, eu não quero te chamar mais de servo não, cara. Eu estou te dando a conhecer tudo de mim. Tudo que o Pai me falou, eu estou falando para você. Para que você não seja apenas meu servo. Eu agora te chamo, vem. Amigo, agora você é meu amigo. É como se Deus falasse assim, agora eu quero conversar com você de tu a tu. Eu não quero que você me olhe de baixo para cima. Me olha nos olhos. Eu sou teu amigo. E não há maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelo seu amigo. Eu dei a minha vida por você. Foi por você que estava perdido, escravo do pecado. Versículo 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Isso aqui é lindo. Não foste vós que escolhestes a mim. Não foi você não. Eu te vi quando você era incapaz de me ver. E eu me deixei encontrar com você. Eu permiti que você me visse. Eu permiti que você me encontrasse. Porque você andava desgarrado como ovelha que não tem pastor, fazendo a sua própria vontade, andando na concupiscência do seu coração. Mas eu me revelei a você. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E fecha. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O reino chegou, irmãos. E para terminar, lá nos ombros a gente vai entrar Atos afora, estudando Atos e tudo mais. Mas com isso que a gente leu aqui, talvez não seja nenhuma novidade para você. Porque isso foi falado para os judeus, os discípulos de Jesus. Agora pega toda essa informação, coloca para a tua vida. Como está a tua vida diante desse Deus que se fez um de nós? Te encontrou, te chamou, te libertou com a verdade e te disse, assim como eu te amei, ame o outro. Assim como eu fiz com você, faça pelo teu próximo. Talvez a nossa cidade esteja como está, porque a manifestação dos filhos de Deus ainda não chegou nela.
Talvez as igrejas da nossa cidade estão como está, porque a manifestação dos filhos de Deus ainda não chegou nela. Talvez a tua família esteja como está, porque a manifestação dos filhos de Deus ainda não chegou nela. Talvez Deus esteja olhando para você e dizendo: e aí, meu filho? Te fiz meu amigo. E tudo que eu peço para você é que obedeça os meus mandamentos. Porque eu te amei tanto, ao ponto de dar na minha vida inteira. Eu, Deus e Mestre, morri por você. Vamos terminar? Eu quero orar por você. Eu sei que a palavra chegou até você aí, não sei como. É você que quer viver isso. E talvez esteja sentindo aquilo que os discípulos sentiram ali no átrio, no momento daquela ceia. Talvez você esteja se sentindo constrangido. Talvez você esteja se sentindo envergonhado ao entender o que Deus fez por você. E Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fazer isso por nenhum de nós. Ele é Deus. E como Deus, Ele não depende de mim e de você. Ele é independente de nós. Não há nada em nós que possa acrescentar algo a Ele. Só há uma explicação para o que Deus fez. Amor. Ele nos amou. Feche seus olhos. Incline seu rosto. Deus, o teu amor nos constrange. Nós éramos pecadores. Não éramos merecedores, Senhor. Nossa vida já estava entregue. Nós já estávamos condenados à perdição eterna. Alguns de nós aqui, o nosso proceder era uma ofensa direta ao Senhor. Porque nós sabíamos a respeito da verdade, porque nos falaram, porque vimos, porque sabíamos através de uma música, através de um filme, através de um folheto, através de alguém que nos falou. Mas a nossa vida era uma agressão à tua verdade. Nós agredíamos a tua verdade com a nossa maneira de viver. Te ofendemos, Deus. Abusamos de ti, Deus. Te ignoramos. Te demos as costas. E não entendemos por que o Senhor continuou nos amando, como que nos perseguindo. O Senhor se revelou para nós de uma maneira tão maravilhosa, que nada restou para nós, senão rendermos-nos diante de Ti, rendermos-nos ao Teu amor, e o Teu amor nos invadiu. Nós não conseguimos resistir a esse amor. Mas esse amor que veio até nós é o reino que chegou. E esse reino precisa ir adiante. A nossa responsabilidade diante do teu amor, a nossa contrapartida é amarmos o outro, amarmos o nosso próximo. Vai ser duro, vai ser difícil, mas não foi nada fácil o Senhor morrer por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Que o Senhor dê graça e sabedoria a cada um. Como eles vão praticar isso que eles ouviram hoje. Eu não sei como eles vão fazer, não sei como eles vão agir em casa, não sei como eles vão agir na empresa deles, não sei como eles vão agir no ônibus, como eles vão agir no trânsito, como eles vão agir lá na escola, na faculdade, lá no futebol, como eles vão agir no departamento aqui da igreja. Não sei como eles vão agir, não sei como eles vão proceder, mas eu peço que o Senhor dê graça, para que essa palavra não seja apenas algo para ouvintes, mas que nós possamos viver isso que falamos nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Em nome de Jesus.